Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao nosso terceiro estudo sobre a pandemia. Hoje nós vamos falar especificamente sobre o que a palavra nos orienta e orienta aos cristãos sobre atitudes, ensinamentos diante de momentos de adversidade, de sofrimento, no nosso caso, diante da pandemia. Vamos orar? Deus, nós rogamos ao Senhor, Deus, que cuide de nós, nos guarde, Senhor Deus, dessa pandemia, desse vírus, cuidando, Senhor Deus, da nossa família, da tua igreja, Senhor Deus. E nós rogamos ao Senhor que nos ensine através da tua palavra, através, Senhor Deus, desses slides, Senhor Deus, do conteúdo, que possamos, Senhor Deus, aprender mais do Senhor e da tua palavra e da tua vontade. No nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, irmãos, hoje nós vamos ver a relação entre pandemia e o cristão. Fazendo uma retrospectiva aí, o que Deus quer nos ensinar, quer ensinar ao mundo com a pandemia. Nós vimos na semana passada, o pecado existe e é um mal que assola a humanidade e a criação. Deus criou todas as coisas boas, mas o pecado da desobediência de Adão e Eva corrompeu aí a criação e a humanidade. Segundo, nós vimos que o pecado traz o juízo de Deus sobre o pecador, né? Nós vimos que pecados específicos podem entrar aí no juízo de Deus, Deus usando a pandemia, né, para julgar, condenar os ímpios e disciplinar o seu povo. E terceiro, nós vimos a esperança para o homem pecador voltar-se para Cristo em fé e arrependimento pelos seus pecados. Então, a nossa abordagem foi falar que há um mal, não é a pandemia, mas o mal no mundo, na humanidade, é o pecado, e a solução é o homem voltar-se para Cristo. Hoje, nós vamos responder a seguinte questão: quais atitudes o cristão deve tomar diante da pandemia? Né? Que ensinamentos a Escritura nos orienta em momentos de adversidade e que atitudes tomar? Primeiro, nossa primeira atitude aí é a oração, é o orar, o entendimento e a crença na soberania de Deus e na sua providência é o combustível para uma atitude de oração em momentos de dor, sofrimento e provação. Então, vamos fazer um link aí com aquilo que a gente aprendeu no primeiro estudo, com esse terceiro estudo, né? Uma consequência de se crer e confiar na soberania e providência de Deus é uma atitude de se dobrar diante dele, pedindo, clamando, intercedendo. Né? A atitude contrária a essa de orar, orar ativamente, é a atitude de fatalismo piedoso, que usa como desculpa a soberania de Deus nos momentos de adversidade. Então, há um perigo evitar esse fatalismo, colocar na conta da soberania de Deus e não fazermos nada, né? E estarmos isentos e acomodados diante dos acontecimentos, né? Então, a pandemia está aí. Não é só falar, essa pandemia, Deus tem o controle, Deus é soberano. Não, é nos colocar diante de Deus e interceder e orar. Senhor, guarda-nos, Senhor, proteja-nos, né? Senhor, livra. Não é só entender a soberania, mas crer nela de forma prática. Ouvindo isso, olha só um texto bíblico que possa exemplificar isso. Ouvindo isto, Pedro e João relatando as ameaças dos religiosos à igreja, eles, unânimes, a igreja, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem toda a intrepidez a tua palavra. Então, Pedro e João foram libertos aí, acho que da prisão,
e foram ameaçados pelos religiosos para não pregar mais a Cristo. Então, a igreja intercedeu de tal maneira, recorrendo à soberania de Deus, não para descansar, mas para falar, Senhor, intervenha, Senhor, que seus servos não se calem, que anunciem, que proteja ele, guarde eles para anunciar. Então, essa é uma atitude em meio à pandemia, crer na soberania, mas rogar ao Senhor soberano que controla todas as coisas. Jerry Bridges, no livro Deus está mesmo no controle, diz o seguinte: a oração presume a soberania de Deus. Se Deus não for soberano, não temos nenhuma garantia de que ele seja capaz de responder às nossas orações. Nossas orações se tornariam nada mais que desejos. Mas enquanto a soberania de Deus, bem como sua sabedoria e amor, forem a base da nossa confiança nele, a oração será a expressão dessa confiança. Percebam como que a crença na soberania de Deus deve impulsionar o cristão a orar. Porque ele ora para alguém que tem o controle, que tem o governo, que tem o poder sobre todas as coisas. Se não houvesse esse Deus que tem o controle, o governo de tudo, para que orar? Né? Então, vejam como que reforça o nosso primeiro estudo. Né? Então, nosso primeiro estudo é a base para hoje nós estarmos falando aí sobre as atitudes do cristão. Prudência. Então, nós vimos que a soberania de Deus nos leva a orar, ter atitudes de oração. O segundo é uma atitude de prudência. Prudência significa usar todos os meios legítimos e bíblicos à nossa disposição para evitarmos causar danos a nós mesmos e aos outros e para ocasionar o que acreditamos ser o curso certo dos acontecimentos. Né? O que nós podemos aplicar aí sobre essa prudência? Né? Não basta só orar, é entender a circunstância em que nós estamos, né? E ter atitudes prudentes diante do mundo. Um exemplo, quer ver? Um exemplo que eu quero dar aqui é do Bolsonaro e do Trump. Então, o mundo inteiro estava falando em usar máscara, né? Mas o Bolsonaro e o Trump, o presidente dos Estados Unidos e o presidente do Brasil, não usavam, né? Começaram depois a usar, né, a máscara em público, né? Então, o cristão deve entender essa circunstância e ser prudente, né? Não é assim, Deus é soberano, né? Deus está no controle, então Deus está me protegendo e eu vou sair aí sem máscara, conversando e falando com todo mundo, né? Então, esse momento é o momento de usar máscara, de ter prudência, usar de sabedoria. Esse é um exemplo para a gente ilustrar o que é uma atitude aí de prudência em nosso momento. O texto bíblico de Neemias pode exemplificar bem aí essa ideia. Após Neemias saber que os inimigos viriam para atacar Jerusalém e parar a construção do muro, ele tomou a seguinte atitude: porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Percebam, Neemias rogou ao Senhor, aquele que é o soberano, mas também a parte dele de responsabilidade como chefe ali dessa construção do muro, ele colocou guardas para proteger, né, Jerusalém. Então, irmãos, esse texto bíblico exemplifica bem. É o estar diante do Senhor, mas também responsavelmente diante dos homens, né, com prudência e com sabedoria. Devemos não apenas orar para que sua providência prevaleça em nossa vida, mas também orar por sabedoria, diz aí o autor que nós estamos usando, Jerry Bridges, a fim de compreendermos corretamente nossas circunstâncias e utilizar os meios que Deus nos concedeu. Então, por isso que nós devemos orar também pedindo sabedoria, para termos atitudes prudentes, né? Às vezes as circunstâncias são difíceis de ter escolhas rápidas, objetivas, né? Às vezes a adversidade é tão
complicada naquele momento de ser resolvida, que a gente precisa pedir ao Senhor sabedoria para saber tomar as decisões corretas e prudentes em meio à adversidade, né? Há ocasiões em que não podemos fazer nada e ocasiões em que devemos trabalhar. Eu acho que essa é uma frase aí do Jerry Bridges que possa resumir bem essa questão da prudência, né? Entender que diante de Deus, né, e diante dos homens, há momentos que não dá para fazer nada, mas há momentos que nós devemos agir, trabalhar, fazer. Mas nos dois casos somos igualmente dependentes de Deus, sempre. Terceira, aproximar da palavra de Deus. Então a adversidade faz isso. A dinâmica desse terceiro ponto é interessante. Olha só. As adversidades são instrumentos de Deus para nos aproximar da palavra de Deus. Então, o momento difícil, de tribulação, de provação, no cristão faz isso. Ele aproxima ele da palavra de Deus, porque ele sabe que lá ele vai encontrar uma palavra de ânimo, de conforto, de esperança, né, num Deus que ama, que cuida. E ao nos aproximarmos da palavra de Deus, temos uma percepção, olha só, percepção maior de Deus e também das adversidades. E passamos a reagir a elas, as adversidades, com confiança em Deus. Percebam que essa aproximação que a adversidade faz, essa aproximação à palavra de Deus que a adversidade produz no cristão, faz ele ter uma percepção diferente da própria adversidade. Por quê? Porque a palavra de Deus vai falar de Deus, vai falar das promessas de Deus, do ser de Deus, da atuação de Deus no mundo e na vida dele. Então ele vai entender a adversidade de maneira bíblica e confiante em Deus. É entender que entender esse momento nosso não para nos desesperarmos, mas para nos achegarmos a Deus com confiança. Quarto, e aqui é um reflexo do terceiro ponto, depender de Deus. Deus faz uso da adversidade para afrouxar nosso apego a essas coisas. Aí ele diz, o Jerry Bridges, de busca por posição, sucesso e reputação, que não são frutos, uma enfermidade grave ou a morte de alguém que nos é querido, a perda de bens materiais, o afastamento de amigos, a posição ou bens ou até reputação deixam de parecer importantes. Quando Deus vai tirando essas coisas, né, a forma de Deus trazer o cristão mais perto dele, né, com a adversidade, com a morte, com a enfermidade, com perda de reconhecimento, mas começamos a entregar nossos desejos ou expectativas à vontade soberana de Deus. Passamos a depender mais e mais de Deus e a só desejar aquilo que valerá para a eternidade. Então, o movimento aqui de dependência é Deus ir nos podando, né, na adversidade para a gente nos achegar mais próximo dele, né? Então, a adversidade nos aproxima da palavra, mas nos aproxima com uma atitude de dependência ao Senhor, né? Esse deve ser a ação de Deus na nossa vida, diante da adversidade. Ó, 2 Coríntios, Paulo dizendo o seguinte: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Ó, esse texto bíblico é muito bom para esse item da atitude cristã de dependência, porque a tribulação que sobreveio a Paulo foi para eles não confiarem neles, mas em sim em Deus. Assim a pandemia vem, a morte vem, a enfermidade vem, a crise financeira vem, e outras demais crises vêm
para nos achegarmos mais perto do Senhor através da palavra dele, em humildade, em fé, em confiança, em dependência. Quinto, perseverar. Então, Deus nos chama para fazermos mais do que apenas suportar o fardo da adversidade. Ele nos chama para perseverarmos, seguirmos em frente com firmeza diante dela. A adversidade produz perseverança e a perseverança nos capacita a enfrentar a adversidade. Percebam que Deus nos chama a perseverar, mas ao mesmo tempo a adversidade produz a perseverança. Vamos ver nos textos bíblicos como é clara essa ideia? Em Hebreus, a chamada de Deus para continuarmos a caminhada, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança. Então é a chamada do autor de Hebreus para mesmo diante das dificuldades, aí desembaraçando o pecado que assedia dia a dia, nós temos que continuar a caminhada cristã. Então, a pandemia está aí, não é o momento agora de parar, né? Ainda que possa haver medo, insegurança, crises, sofrimento, né? Isso deve ser uma chamada de Deus para chegarmos até Ele e perseverarmos, continuar essa caminhada com Ele, né? Mesmo diante das tormentas, né? Romanos e Tiago vai dizer como a adversidade vai produzir perseverança. Olha só, Paulo dizendo, nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E Tiago, a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, irmãos, é a chamada de Deus para perseverar, mas ao mesmo tempo Deus usa a adversidade, o sofrimento e a dor para nos fazer perseverar, fazer o cristão continuar firme a caminhada. Sexta atitude, a prática das boas obras. Não são meras boas obras que dão ao cristianismo, agora eu estou utilizando aí o Piper no livro Coronavírus e Cristo. Ele diz o seguinte, não são meras boas obras que dão ao cristianismo seu sabor e seu brilho. São boas obras a despeito do perigo. As ações de amor no contexto de perigo, seja doença ou perseguições, apontam mais claramente para o fato de que essas ações são sustentadas pela esperança em Deus. Então, boas obras todos produzem. Os cristãos, os ímpios, né? Então, qual a diferença dessas boas obras, né? O cristão, então, ele não pratica boas obras simplesmente para praticá-las ou para conseguir agradar a Deus, ou um tijolinho no céu, ou para reconhecimento dos homens. A atitude e a motivação do cristão para praticar as boas obras é que ele é sustentado, ao que diz aí o John Piper, que essas boas obras são sustentadas pela esperança em Deus. Então ele pratica essas boas obras, ele ajuda o necessitado, o doente, o moribundo, né? Porque ele vê nessa atitude Deus agindo na vida dessas pessoas por meio dele, né? Então há esperança em Deus, essas ações que ele pratica. Duas grandes pragas atingiram. Então aqui o Piper vai dar um exemplo, né? E ilustrar essa atitude de prática de boas obras pelos cristãos. Duas grandes pragas atingiram o Império Romano em 165 e 251 depois de Cristo. Enquanto um terço do império estava morrendo, doente, os médicos fugiam para suas terras rurais. Aqueles com sintomas eram expulsos de casa, os sacerdotes abandonavam os templos, um grande número de cristãos cuidava dos doentes e moribundos. Então,
a doença, a pandemia atingiu o Império Romano, enquanto muitos fugiam, muitos se isolavam, os cristãos estavam praticando as boas obras, ajudando, cuidando, amando o seu próximo, né? No final da segunda praga, o bispo Dionísio de Alexandria escreveu: a maioria de nossos irmãos mostrou amor e lealdade ilimitados, nunca poupando a si mesmos e pensando apenas no outro. Intrépidos diante do perigo, cuidaram dos enfermos, atendendo a todas as suas necessidades e ministrando a eles em Cristo, né? Então, vejam que as boas obras do cristão devem fazer aí uma diferença, né? Tanto na motivação do cristão que faz, né? Como o benefício que o cristão, com a sua ação, ajuda o próximo, né? Trazendo, né? Como diz aí o Dionísio nessa frase, ministrando a eles Cristo, tanto mostrando na prática essa fé, como também pregando a Cristo para eles, e é a nossa sétima atitude. Antes disso, um texto de Gálatas que diz: enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, né? Então, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, né? A oportunidade da pandemia, a pandemia é uma oportunidade para fazer o bem a todos, ainda que seja um momento estressante, um momento difícil, um momento que a irritação possa ser e a murmuração possa ser atitudes mais evidentes, o cristão deve cultivar a prática das boas obras, de fazer o bem, de cuidar, de amar, de respeitar o próximo. Então, como eu ia dizendo, esse é um momento de ministrar, né, a palavra de Deus também aos incrédulos e às pessoas. Essa é a nossa sétima atitude aqui do cristão na pandemia, pregar o evangelho. Nossa última atitude que vamos falar: sofrimento, dor, desesperança, incredulidade, corrupção, medo, pânico, desespero, incertezas, brigas, divisões, etc. Todas essas circunstâncias adversas, né? A resposta para elas, para esse homem pecador no mundo em pecado, e tanto sofrimento, corrupção, dor, está naquele que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo. Então a gente precisa entender que a resposta, a direção, o praticar, né, as boas obras, ela tem que conduzir o cristão a pregar, a anunciar o evangelho de Jesus Cristo a essas pessoas que estão perdidas no caminho, que estão desorientadas, que não conhecem a verdade, que estão mortas em seus pecados. Essa é a atitude do cristão, pregar o evangelho. As adversidades e sofrimentos que assolam a humanidade são oportunidades dadas por Deus para levantar a igreja a proclamar a salvação em Jesus Cristo. Essa é a oportunidade que Deus está dando para falarmos de Jesus. Paulo vai falar a Timóteo, aí pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Pregue a palavra, né? Discipule, testemunhe, ensine. Esse é o momento para guiar aqueles que estão sofrendo, com medo, perdidos, a um caminho que traz vida, que leva à verdade, que leva à vida. Resumindo, nós falamos hoje que a atitude do cristão é orar, ser prudente, aproximar-se da palavra, depender de Deus, perseverar, praticar boas obras e pregar o evangelho.
Espero que esse pequeno resumo aí, ou esse pequeno momento aqui breve, possa trazer clareza que o momento de pandemia não é um momento de se entregar ao sofrimento, descansar na soberania de Deus, mas é um momento para agir, para atuar como cristão no mundo. E o próximo estudo nosso, nós vamos falar sobre a pandemia e o futuro. Olha que interessante o nosso estudo, nosso último estudo. O anúncio da vinda do Rei Jesus, né? Então a pandemia vai anunciar aí que Jesus está voltando, né? Então, esse foi um pouquinho do nosso estudo hoje. Vamos orar? Agradecer a Deus. Deus, obrigado por esse estudo. Obrigado, Senhor Deus, por essa instrução do Senhor através da tua palavra, nos reorientando a agir e atuar ativamente no mundo, mesmo diante da pandemia, Senhor Deus. Muitas pessoas o Senhor tem colocado, Senhor Deus, em contato conosco. Nos use a pregar o evangelho, a sermos cuidadosos, amorosos e respeitosos com as pessoas, Senhor Deus, sempre ministrando a palavra e Cristo aos seus corações, no nome de Jesus. Amém.